Meu nome é Samuel. Tenho 82 anos. Passei 50 anos da minha vida acreditando em uma mentira terrível sobre a maneira como eu falava com Deus. E isso quase me custou minha vida espiritual. Deixe-me contar o que aconteceu. Quero falar com você sobre as horas sombrias. Quero falar sobre o que realmente acontece quando você está deitado em sua cama à noite, olhando para o teto vazio, imaginando se Deus pode ouvir você quando você está deitado de costas. As pessoas sempre me diziam que, se meus joelhos não estivessem dobrados no chão de madeira dura, minhas orações simplesmente não contavam. Elas diziam que a cama era estritamente para dormir, não para coisas sagradas. Mas descobri um segredo enorme sobre as horas da meia-noite. Descobri que o próprio lugar onde nos sentimos mais cansados e vulneráveis é exatamente onde as maiores batalhas espirituais são vencidas ou perdidas no mundo invisível. Aprendi que sua cama silenciosa pode se tornar o lugar mais perigoso para o inferno. Se você já se sentiu culpado por orar sob seus cobertores pesados, você precisa me ouvir agora mesmo. Lembro-me de quando era um jovem. Eu trabalhava horas incrivelmente longas na madeireira. Eu chegava em casa com as costas doendo e as mãos cobertas de farpas de madeira. Estava tão cansado que mal conseguia jantar. Eu caía na minha cama e sentia aquele toque suave no meu peito para falar com Deus. Mas a culpa me atingia instantaneamente. Eu pensava, Samuel, você precisa se ajoelhar. Você precisa juntar as mãos e curvar a cabeça adequadamente. Mas meu corpo não se movia. Eu estava exausto demais. Então, eu apenas adormecia em silêncio. Sentia-me envergonhado. Achava que estava desrespeitando o Criador por causa da minha postura física. Veja bem, eu achava que Deus só ouvia cerimônias religiosas perfeitas. Achava que Ele só me queria em um banco de igreja. Eu não sabia na época, mas estava completamente errado. Eu estava lendo minha Bíblia certa noite. Li o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dizia que o homem olha para a aparência externa, mas o Senhor olha para o coração. Fiquei olhando para aquela página. Percebi que, muito antes de meus joelhos se dobrarem, meu coração já estava de pé bem diante de Deus. Percebi que eu poderia me ajoelhar por 3 horas. Poderia usar todas as palavras religiosas rebuscadas. Mas, se meu coração estivesse longe dele, minha postura física não significava absolutamente nada. Honestamente, essa percepção me quebrou de uma maneira boa. Entendi que Deus sempre quis nossa sinceridade crua. Davi escreveu nos Salmos que Deus quer um coração quebrantado e contrito. Isso significa apenas um coração que é completamente humilde e sabe que precisa desesperadamente dele. Percebi que um homem cansado, deitado na cama, sussurrando para Deus com as pálpebras pesadas, é tão poderoso quanto um homem gritando no altar de uma igreja, se o seu coração for honesto. Deus não precisa de uma cena perfeita. Ele apenas quer o clamor honesto de uma alma cansada. Deixe-me explicar como isso se tornou incrivelmente real para mim. Quando eu tinha 68 anos, tive um problema grave na parte inferior da coluna. Passei por uma grande cirurgia que me forçou a ficar deitado de costas em uma cama de hospital por 3 semanas inteiras. Eu não conseguia me sentar de jeito nenhum. Com certeza não conseguia me ajoelhar no chão. A dor física era terrível. Sentia-me muito isolado naquele pequeno quarto. Ouvi o bip dos aparelhos médicos a noite toda. Olhei para os azulejos brancos do teto todas as noites, aterrorizado por nunca mais conseguir caminhar normalmente. Eu queria orar, mas me sentia preso naquela posição física plana. Então pensei no ladrão na cruz ao lado de Jesus. Pensei nele pendurado ali em agonia absoluta. Ele não podia se ajoelhar no pó, não podia levantar as mãos para adorar, não podia entrar em um templo em Jerusalém. Ele estava completamente preso naquela madeira. Mas, do seu lugar de extremo sofrimento físico, ele apenas virou a cabeça e falou com o Salvador ao lado dele. Ele simplesmente disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus lhe disse que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. Sabe o que mais me surpreendeu?
Percebi que nosso ambiente físico absolutamente não pode limitar o alcance de Deus. Nossa postura física não pode restringir sua misericórdia infinita. Quando eu estava deitado naquela cama de hospital, Deus não estava olhando para minhas costas retas. Ele estava olhando diretamente para o meu espírito. Ele queria as palavras honestas que fluíam de mim quando os médicos saíam do quarto e as luzes finalmente se apagavam. Ele queria minha confissão crua de que eu estava aterrorizado com o futuro. Ele queria minha gratidão silenciosa pelo fôlego ainda em meus pulmões. Aprendi a orar ali mesmo, deitado de costas com tubos nos braços. Contei a ele coisas que eu tinha vergonha de dizer em voz alta em uma igreja lotada. Senti sua presença calorosa encher aquele quarto de hospital frio. Soube que ele me ouviu. Soube que ele viu meu desejo profundo, antes mesmo de meus lábios secos se moverem. Se a parte mais profunda de você está buscando por ele, você já deu o passo mais importante. Prometo a você que nenhuma postura física jamais poderá substituir um coração aberto e sangrando. Mas tenho que contar o outro lado desta verdade. Aprendi da maneira difícil que o conforto de nossas camas pode ser uma enorme armadilha espiritual. Minha cama é o lugar mais confortável de toda a minha casa. Tem um travesseiro macio e um cobertor quente. Parece incrivelmente seguro. Mas descobri que o conforto pode facilmente fazer nossos espíritos dormirem completamente se não tomarmos cuidado. Nos meus anos maduros, muito antes da minha cirurgia na coluna, fiquei muito preguiçoso. Eu me deitava na cama e pensava, vou orar agora. Mas o quarto estava quente e eu estava com sono. Eu dizia 2 palavras rápidas e minha mente vagava para o meu trabalho ou minhas contas. Eu dizia a mim mesmo, vou falar com Deus amanhã de manhã, quando acordar. Amanhã é um momento muito melhor. Mas eu estava mentindo para mim mesmo. O amanhã nunca é prometido a nenhum de nós. Eu estava deixando a maciez do meu colchão se transformar em uma perigosa preguiça espiritual. Li o livro de Provérbios. Ele nos adverte estritamente sobre cruzar as mãos para dormir. Diz que um pouco de sono trará a pobreza sobre nós como um ladrão armado invadindo nossa casa. Esse versículo não está dizendo que nunca devemos dormir. O sono é um presente maravilhoso de Deus. Ele está nos alertando sobre o desvio lento e silencioso para a apatia espiritual. Percebi que eu estava me desviando no escuro. O inimigo estava entrando furtivamente na minha mente, porque eu estava fisicamente confortável demais para permanecer acordado em meu espírito. Eu ainda estava orando na cama, mas minhas palavras eram apenas ecos vazios e ocos. Eu não estava oferecendo nada real ou apaixonado a Deus. Li as palavras de Jesus no livro de Apocalipse. Ele disse que gostaria que fôssemos ou gelados ou fervendo. Ele disse que, porque somos mornos, ele literalmente nos vomitará de sua boca. Essa é uma imagem aterrorizante para um crente. A fé morna acontece quando ficamos acomodados demais em nossas rotinas. Não rejeitamos a Deus, mas paramos de nos esforçar para conhecê-lo de verdade. Percebi que meu conforto físico tinha removido completamente a urgência das minhas orações noturnas. Aprendi que o diabo ama absolutamente um cristão espiritualmente sonolento. Um crente silencioso e confortável não é ameaça para seus planos sombrios. E aqui está o que eu não entendia naquela época. Eu posso absolutamente orar enquanto estou deitado, mas devo guardar meu coração como um soldado em serviço. Não posso deixar que a postura relaxada do meu corpo force meu espírito a relaxar. Quando oro em minha cama agora, meu corpo está descansando, mas meu espírito está totalmente alerta e em posição de sentido. Eu me certifico de que minhas orações sussurradas carreguem exatamente o mesmo peso que teriam se eu estivesse na primeira fileira da minha igreja em um domingo de manhã. Sei que cada noite em minha cama é uma escolha.
Ou estou dando um passo deliberado para mais perto de Deus, ou estou me afastando lentamente dele no escuro. Quero compartilhar um segredo que aprendi sobre lutar no escuro. Quando minha esposa faleceu, as noites foram a parte mais difícil da minha vida. A casa era silenciosa demais. A cama parecia grande e vazia. Eu ficava deitado ali no escuro total, e o luto sentava no meu peito como uma bigorna pesada. Não consegui dormir por dias. Sentia-me completamente vazio e quebrado. Li o livro de Salmos para encontrar consolo. Davi escreveu que bendiria o Senhor enquanto vivesse e levantaria as mãos em seu nome. Li as cartas de Paulo. Paulo disse que queria que os homens orassem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Percebi que a palavra todo lugar absolutamente inclui o meu quarto escuro. Aprendi que levantar as mãos não é apenas um gesto físico para cultos na igreja. Sei que é uma linguagem profunda do espírito. É a postura de rendição total. É um símbolo visível da minha completa dependência da força de Deus. É a minha maneira física de dizer, sou teu, e não consigo mais levar esta vida sozinho. Então, comecei a fazer isso. Eu ficava deitado ali sob meus cobertores, chorando, e apenas levantava minhas mãos nuas no ar escuro. Não era um movimento grande ou dramático. Ninguém mais estava no quarto para me ver. Mas sei que carregava um poder espiritual massivo. Às vezes, eu estava tão exausto pelo luto que levantar os braços parecia levantar blocos de concreto pesados. Mas lembrei-me da história de Moisés no livro de Êxodo. Ele ficou em um monte alto durante uma enorme batalha contra Amaleque. Enquanto suas mãos estavam levantadas, os israelitas venciam a luta. Quando ele se cansava e seus braços caíam, o inimigo começava a vencer. Arão e Ur tiveram que vir e segurar fisicamente os braços dele. Essa história me ensinou que levantar as mãos tem um impacto real e literal no mundo invisível, mesmo quando estou fisicamente exausto. Quando levanto minhas mãos do meu colchão, estou fazendo uma declaração silenciosa ao reino espiritual. Estou dizendo às trevas que pertenço inteiramente ao Senhor. Estou dizendo ao meu medo profundo que minha adoração nunca será silenciada pelo meu cansaço. Estou alcançando exatamente como uma criança pequena, pedindo ao Pai para pegá-la no colo. Estou convidando Deus para se aproximar de mim. Estou pedindo a Ele que derrame sua paz profunda em meu peito antes de eu adormecer. Levantar minhas mãos transformou o meu quarto comum em um altar sagrado. Transformou o meu luto horrível em um ato de adoração pura. Existe uma mentira muito perigosa que o diabo ama sussurrar em nossos ouvidos tarde da noite. Ele nos diz: você pode orar sobre isso mais tarde. Parece tão inofensivo. Parece muito lógico para um cérebro cansado. Você pensa, estou exausto, vou apenas esperar até amanhã, quando tiver uma xícara de café e mais energia. Mas sei que isso é uma armadilha mortal. Aprendi que não existe momento melhor para orar do que no exato segundo em que você sente o impulso. Acordei às 2 horas da manhã há alguns anos. Meus olhos se abriram no escuro. Senti uma pressão repentina e pesada no peito. Pensei imediatamente no meu neto. Ele morava em outro estado, do outro lado do país. Eu não fazia ideia do que ele estava fazendo naquela hora, mas senti um empurrão violento em meu espírito para orar por ele. A lógica na minha cabeça me dizia para voltar a dormir. Minha cabeça dizia: Samuel, você pode ligar para ele amanhã. Você pode orar por ele no café da manhã. Mas ignorei minha cabeça. Fiquei na minha cama e orei por ele ali mesmo. Implorei a Deus que o protegesse do perigo. Descobri no dia seguinte que meu neto estava voltando para casa tarde da noite e seu carro derrapou em uma ponte congelada. Ele parou a apenas alguns centímetros de cair da borda na água gelada abaixo. Li o livro de Neemias. O rei perguntou a Neemias o que ele desejava. Bem no meio daquela conversa, Neemias orou ao Deus do céu.
Foi uma oração rápida e silenciosa. Ele não esperou ir ao templo para fazer isso adequadamente. Ele precisava de Deus naquele exato segundo. Li sobre Daniel. Quando ele percebeu que uma profecia estava acontecendo, orou imediatamente com pano de saco e cinza. Ele não adiou para um dia melhor no calendário. Quando você se deita na cama à noite e sente esse toque repentino para falar com Deus, prometo a você que não é um sentimento aleatório. É um convite direto e urgente do Espírito Santo. Se você adiar, pode perder completamente o momento que Deus projetou especificamente para você intervir. Às vezes, a oração que você sente no meio da noite nem é sobre você. Deus pode estar usando você para uma missão de resgate espiritual pela vida de outra pessoa. Li o livro de Provérbios. Ele nos adverte a não nos vangloriarmos do amanhã, porque não sabemos o que um único dia trará. Não nos é prometido outro nascer do sol, não nos é prometida outra respiração. Aprendi que a oração é um ato de obediência estrita. Quando Deus chama você para falar, o único momento correto é agora mesmo. O céu está ouvindo em tempo real. Não espere pela luz da manhã. Devo contar a você sobre a guerra da meia-noite. A noite pode ser para descanso profundo, mas também pode ser para uma guerra intensa. Enquanto você e eu estamos dormindo em nossas camas, o reino invisível está bem acordado e ativo. Li o livro de Efésios. Paulo nos diz que não lutamos contra carne e sangue. Lutamos contra principados, contra potestades e contra os dominadores das trevas deste século. Aprendi que trevas não é apenas uma palavra poética em um livro. É algo muito real, muito perigoso. Li o Salmo 91. Ele fala sobre o terror noturno do qual Deus nos protege. Esses terrores nem sempre são ladrões físicos invadindo sua casa por uma janela. Às vezes, eles vêm como uma ansiedade intensa e paralisante. Vêm como um medo repentino sobre o futuro. Vêm como pensamentos opressivos ou pesadelos terríveis que fazem você acordar suando e ofegante. A noite é o momento exato em que o inimigo tenta atacar sua mente, porque é quando sua casa está silenciosa e você não tem absolutamente nenhuma distração para se esconder atrás. Mas aprendi a revidar dos meus travesseiros. Aprendi que orar na cama transforma minha vulnerabilidade em vitória absoluta. Comecei a falar a palavra de Deus em voz alta no meu quarto silencioso. Eu não estava apenas me confortando com pensamentos agradáveis. Eu estava declarando a verdade dura e sólida na atmosfera espiritual ao meu redor. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com o diabo usando lógica humana. Ele apenas citou as Escrituras. Percebi que tenho essa mesma arma em minhas mãos todas as noites. Li sobre Paulo e Silas no livro de Atos. Eles foram espancados até sangrar e acorrentados em uma prisão escura e suja à meia-noite. Mas eles oraram e cantaram hinos altos a Deus. Um terremoto literalmente abalou os alicerces da prisão. As portas pesadas se abriram e as correntes caíram de seus pulsos. Meia-noite não é apenas um horário no relógio de parede. Representa os pontos mais sombrios e baixos de nossas vidas. Descobri que orar à meia-noite pode quebrar correntes espirituais que eu nem sabia que estava carregando. Eu luto minhas batalhas deitado agora. Oro pela minha pequena casa, oro pela minha saúde debilitada. Repreendo o medo usando o nome poderoso de Jesus. Convido o Espírito Santo para encher cada canto escuro do meu quarto. Eu não preciso gritar para ser poderoso. Aprendi que a autoridade na oração vem da fé pura, não do volume. O diabo deseja desesperadamente as horas da noite, mas eu reivindico a noite como território de Deus. Minha cama costumava ser um lugar de medo. Agora é uma fortaleza. Descanso com a espada afiada do Espírito bem na minha mão. Sou um velho e sei que cada noite é um presente irrepetível que nunca terei de volta. As horas que vivemos hoje se foram para sempre. Os poucos minutos de silêncio antes de você fechar os olhos são solo santo,
sagrado. Eles são sua oferta final ao Deus que lhe deu fôlego hoje. Quero que você saiba que orar em sua cama não é sobre conveniência ou preguiça. É sobre uma conexão profunda e íntima. É sobre escolher falar com o Criador que guardou você de perigos físicos e espirituais que você nem viu hoje. Ele amou você hoje com um amor feroz que você não conquistou. Não importa se sua voz é forte ou se é apenas um sussurro cansado e quebrado. Se vier de um coração honesto, sobe como fumaça doce diretamente para o seu trono celestial. Não espere por uma postura perfeita. Não espere por um quarto melhor. O Senhor está parado bem ao lado da sua cama agora mesmo. Esta noite pode ser a noite em que sua oração sussurrada muda todo o curso da sua vida eterna. Se esta mensagem trouxe paz à sua mente, por favor, curta este vídeo para que ele possa alcançar outras pessoas que estão lutando batalhas solitárias no escuro. Deixe um comentário abaixo e me diga que você vai orar esta noite. Inscreva-se neste canal para que possamos continuar descobrindo estas verdades profundas juntos. Não vá dormir em silêncio. Fale com ele esta noite. Deus te abençoe. Vejo você na próxima vez.